Hello, how's it going? How are you? E aí, como você está? Como tá tudo? Vamos começar mais uma aula de inglês. A regra é muito simples. Faça essa aula como se estivesse ao vivo comigo. É uma gravação ao vivo de uma aula. Imaginando que você está na sala comigo. Então, repita o que eu pedi para você repetir. Leia o que eu pedi para você ler. Tá tudo bem? E se você fizer seguir essas orientações, você vai ter o máximo de rendimento possível, tá bom? Deixa eu abrir aqui a lição. Nós vamos estudar Lesson 42, 43, lição 43, e vamos passar para ela agora mesmo. Let's go! É isso aí, vamos lá. Primeira coisa, vamos ler o título. What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Repete, por favor, 2 vezes. Vou até colocar você para ouvir aqui. Tá certo? Deixa eu ligar aqui o volume, né? Verificar aqui o volume dos altos-falantes. Tá certo? Para não fazer errado. Vamos lá. Como se fala what did you do yesterday? Trocando aqui. What did you do yesterday? 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 Olha como ela fala what, né? What did you do? What did you do yesterday? 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 Tá, então é isso aí. What did you do yesterday? Falando como falante, what did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Agora eu vou ler isso aqui tudo, como de costume você lê, tá? Learning objectives. In this lesson, you will learn how to talk about what did in the past. What did in the past. Você. Muito bem, como você está vendo, nós vamos mudar agora, vamos estudar o passado de alguns verbos, tá? Yesterday é passado, que você fez ontem, né? O que você fez ontem. Então, essa é uma lição que vai focar no passado. Como de costume, eu vou ler tudo e você repete. Exercise 1, warm up. Listen and repeat these words with your tutor. Você. Very good. Aqui nós temos o mês de outubro de 2025, bem atualizado, né, essa imagem. E aqui nós temos o hoje, e aqui nós temos o que o 8 é aqui? Yesterday, ontem. Yesterday. Repeat. Yesterday, yesterday. E aqui nós temos hoje, digamos que seria 20. E aqui nós temos o quê? Semana passada. Então seria, repete comigo, last week. Last week. Muito bem, last week. Aqui nós temos o sábado e o domingo riscado, né? Hoje é sábado, dia 18. Então isso aqui seria o quê? Fim de semana passado. Ou last weekend. Tá vendo? A mesma regra. Weekend é fim de semana. Last weekend é o último fim de semana, ou o fim de semana passado. Veja que a norma é a mesma, ó.
week é semana. Last week, então, é o quê? Semana passada. Last weekend, fim de semana passado. E aqui nós temos o mês que passou, September, e nós estamos no mês de outubro. Então, como é que se diz? É só colocar o last e o mês. Last month. Last month. Repeat. Muito bem. And this, what's this? Last weekend, semana passada. Ou fim de semana passado. Yes. Last week, repeat. Semana passada. E é dia passado, né? Ontem. Yesterday, ontem. Yesterday. Ok? Agora você. What's this? Yesterday. What's this? What's this? Last week. Last week. What's this? What's this? Last weekend. Last weekend. What's this? What's this? Last month. Very good. Last month. Vou ler até o for example. Let's practice. Tell your tutor what you see in each picture. For example, você. What's this? Repeat. Last weekend. What's this? What's this? Yesterday. Yesterday. What's this? What's this? Last month. What's this? What's this? Last week. Last week. Very good. Exercise 2, vocabulary. Listen and repeat these words and sentences with your tutor. Você. Good job. Vamos lá. Listen to music. Ouvir música, certo? Então, essa ação aqui é listen to music. Ouvir música. E como é que eu digo ela ouviu música ontem? Ou ontem ela ouviu música? Yesterday. Ela não, eu, né? Yesterday I listened to music. Yesterday I listened to music. Leia, por favor. Read. Qual foi a mudança que eu ouvi aqui para ir para o passado? Eu ouvi música. Ontem eu ouvi música. Eu acrescentei RD ao verbo listen. Tá vendo? Listen to music. I listened to music. Eu ouvi música. Yesterday I listened to music. Ontem eu ouvi música. Ok? Nesse caso, read a book. Read a book. Repete comigo. Read a book. Last weekend, he read a book. Você. Last weekend, he read a book. Então, a ação dessa imagem é ler um livro. Então, ler um livro é read a book, ok? O passado, neste caso, do verbo ler, não muda. Ele só muda o som.
Ler um livro é read a book. Read, som de I. Read a book. Leu. Ler no passado é read. Read a book. O mesmo som da cor vermelha. Read a book. Tá? He read a book. Presente, read a book. Por exemplo, eu leio um livro. I read a book. Semana passada, no último final de semana, no final de semana passado, ele leu um livro. Last weekend, he read a book. Tá bom? Então veja aqui, alguns verbos, para ir para o passado, você acrescenta ed. Alguns verbos, é raro isso aqui, tá? Mas tem alguns. Poucos, mas tem. Alguns verbos não muda nada. Às vezes nem mesmo o som, tá? No caso de ler, muda apenas o som. De read no presente para read no passado. Vamos ver outra aqui, outra imagem. Aqui, ir para o trabalho. Go to work. Ir para o trabalho, go to work. E a frase exemplo, leia, por favor, go to work. E a frase modelo é last week she went to work. Last week she went to work. Leia. Alguns verbos acontecem o que aconteceu aqui, ó. O verbo go, ele muda totalmente de forma. Go no presente, went no passado. I go to work. Eu vou para o trabalho. Last week, I went to work. Semana passada, eu fui para o trabalho. Então, e é go, fui. Foi, né? O passado de go é went. Por quê, professor? Porque o passado de go é went. Porque esse é um verbo irregular. Esse também é irregular, por isso não muda. Tá? Os verbos regulares, eles recebem ed no passado. Tá? Então, listen é um verbo regular. Read é um verbo irregular. E go também. Go é um verbo irregular. Então, go no passado é went. Vamos para outro exemplo. A ação aqui é, leia comigo, see a movie. See a movie. Ver um filme, no presente, né? Ver um filme. Por exemplo, eu vejo um filme. I see a movie. Eu vejo um filme, presente. Last month, mês passado, they saw a movie. Eles viram um filme. Eles assistiram um filme. Ok? O que muda aqui? O passado de see, que também como go, é um verbo irregular. O passado é saw. Saw. I see a movie. I saw a movie. They saw a movie. Eles viram um filme. Aqui é o quê? Estudar. Study. Ok? Não sei se eu leia isso aqui novamente, por favor. Vai. Good job. Verbo estudar, você sabe, study. E o verbo estudar é um verbo regular também, tá vendo? Igual listen. Quando ele vai para o passado, ele recebe o ed. A diferença entre ele e o listen é que ele tem um Y aqui. E nesse caso, quando o verbo tem um Y, se antes do verbo tiver uma consoante, como é o caso do D, a gente, antes de botar o ED, a gente troca o Y pelo I. Tá? Essa é a diferença. Então, study vira studied. Listen, listened. Tá? Eles são regulares. Leia para mim. Good job.
Outro exemplo, deixa eu ver quantos minutos já temos de aula. Isso, já 15 minutos, passa rápido, né? Por causa da explicação, é um assunto novo e eu me sinto na obrigação de explicar. Essa cena aqui, essa ação é go out with friends. Não sei se você se lembra, mas você já estudou isso. Go out with friends. Sair com os amigos. Como é que eu passo essa frase para o passado? Aqui está no passado. Ontem, yesterday, he went out with friends. Ele saiu com os amigos. Veja o que houve. Só preciso mudar o verbo. Go no presente. Went no passado. Então, ao invés de I got out with my friends, I went out with my friends. Ou I went out with friends. Então, muda apenas o verbo. O go vira went no passado, tá? Go no presente, sair com os amigos. Aliás, vamos colocar aqui. Got out, né? Sair no presente, went out, saiu no passado. Ok? Leia, por favor, tudo. Muito bem, aqui são vários verbos. Agora vamos para outro verbo, nesse caso a ação é go out for a drink. A mesma regra de cima. Go out for a drink, sair para tomar uma cerveja, né? Last week, she went out for a drink. Eles erraram aqui, tá? Se é go out, aqui teria que ser went out. Tá? Mas também pode ser sem out, pode ser go for a drink. Então, go for a drink, o passado de go for a drink é went for a drink. Então aqui deveria ser went out for a drink, igual aqui, ó. Go out, passado de go out, went out. Went out, went out. Ok? Então a mesma regra, leia para mim. Semana passada ela saiu para tomar um drink. Ok, essa aqui é a próxima. Qual é a ação? Have lunch. Como é que é have lunch no passado? Almoçar no passado. Had lunch. Para todo mundo. Had lunch. Tá? A coisa boa do passado é que quando o verbo muda aqui, ó, o have virou had, muda para todos. Não tem diferença, não tem S. Tudo é igual, tá? Então é mais simples. Então, yesterday they had lunch. Have lunch. Yesterday they had lunch. Leia, por favor. Ok, qualquer pergunta, só fazer, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso aí. Voltar aqui, vamos voltar de novo. Rapidinho, ver se você lembra. Então aqui, presente, listen to music. Listen to music. Ouvir música. Como é que é? Ontem eu ouvi música. Remember? Tenta. Yesterday I listened to music. Yesterday I listened to music. Isso aqui é ele, né? Acho que é no fim de semana passado. Como é que fica a frase? Read a book, lê um livro. Semana passada ele leu um livro. Como é que faz essa frase? Last. Semana não. No fim de semana passada. Last weekend, he read a book. No caso do verbo ler, não muda, só muda o som. Last weekend, he read a book. Você lembra aqui? Ir para o trabalho.
Aqui sim, semana passada. Vamos dizer que foi semana passada. Semana passada ela foi para o trabalho. Como é que fica? Last week she went to work. Go to work para o trabalho. Troca o go pelo went, né? Então, last week she went to work. Se a move é a ação. Se a move. Vamos botar assim, mês passado, né? Mês passado eles viram um filme. Como é que fica? Last month they saw a movie. Ó, se a move, vê um filme. O passado de si é saw. Last month they saw a movie. E qual é o passado de estudar? Que a ação é study. Qual é o passado de estudar? To. Passado de estudar é studied. Studied. Last weekend I studied. Last weekend I studied. Acrescenta ed. Né? E no lugar do y coloca o i. É todo verbo que termina com y, professor? Não, é só verbo que termina com y, mas antes dele tem que ter uma consoante. Por exemplo, o verbo play, jogar, brincar, não muda nada, vai ficar played com y, ed. Por quê? Porque não termina com consoante mais y, termina com vogal mais y. A regra geral. Acrescenta ed. Go out with friends. Go out with friends. Como é que fica no passado? Vamos dizer no último final de semana, né? Ele saiu com os amigos. Como é que fica essa frase? Fica assim. Last weekend he went out with friends. Ou yesterday, ontem. Yesterday he went out with friends. E aqui é go for a drink. Vamos tirar o out. Go for a drink. Saiu para foi tomar um drink. Go out for a drink. Last week she went out for a drink. Have lunch. Vamos colocar aí, semana passada, de novo. Pode ser diferente, mas tente semana passada elas almoçaram juntas, né? Yesterday they had lunch. O segredo é aqui. They had lunch. They had lunch. Elas almoçaram. Ontem elas almoçaram. Together, junto, por exemplo. Leia comigo. Let's practice. Answer the question by filling in the blanks. Vai. For example, eu pergunto e tu responde. For example, read. What did she do last week? What did she do last week? Yes. She went to work. Ela foi para o trabalho. Picture. What did she do last week? What did she do last week? She went to work. Ela foi para o trabalho. Pay attention. What did he do last weekend? What did he do last weekend? He read a book. He read a book. Pay attention.
Pergunta. What did they do? What did they do yesterday? What did they do yesterday? They had lunch. Acertou? Pay attention. What did you do last weekend? What did you do last weekend? I studied. Ok? É isso aí. Primeira parte da nossa aula terminou. Até a parte 2. Bye!